Hello, boss! Hoje vamos falar sobre o guia de planejamento estratégico que você deve realizar dentro do seu negócio. Se você é empreendedora ou está começando a empreender, você sabe a importância que você precisa de um planejamento dentro da sua empresa. Porque quando você não tem planejamento, você não sabe para onde ir. É a mesma coisa que você ter um Waze ou um Google Maps aí dentro da sua empresa. Então, você precisa saber qual rota você precisa seguir dentro do seu negócio. Então, hoje eu vou mostrar aqui para vocês de uma forma clara de como eu faço dentro do meu negócio. Para quem não sabe, hoje em dia eu tenho a minha marca própria de bolsas e acessórios, que é a Blaze Up Shop. Eu vou deixar aqui o Instagram para vocês conhecerem a minha marca. Aproveita lá, já segue nas redes sociais também. E me segue também aqui no YouTube, que sempre estou atualizando com aulas sobre empreendedorismo, gestão de negócios, gestão de marca, marketing, brand e também sobre desenvolvimento pessoal e também profissional. Vamos lá, então, começar nossa aula. Todo o passo a passo que você deve seguir para ter um planejamento estratégico dentro da sua empresa. Se você ainda não tem, eu não sei o que você está fazendo aí. Então, hoje a gente vai resolver isso. Pega um papel e uma caneta que a gente vai começar e você vai ter os melhores insights e já aplicar hoje mesmo, tá bom? Então, para quem não sabe o que é planejamento estratégico, como eu disse para vocês, o planejamento estratégico é um processo que vai ajudar você a definir o caminho que a sua empresa vai seguir para alcançar os seus objetivos. Então, você vai considerar o cenário atual e o futuro desejado. E uma coisa também que é importante saber sobre o planejamento estratégico é que você também consegue avaliar o que pode dar errado e também ali o que você quer tentar fazer e às vezes não está acontecendo. Então, basicamente ali, você vai ter tudo sobre a sua empresa, todos os processos. E aí o planejamento, ele vai servir para você responder às perguntas. E eu percebo que toda pessoa que começa a empreender, ela simplesmente executa e acaba não sabendo o que precisa fazer diariamente. Ou seja, não sabe o que decidir, qual decisões precisa tomar, quais ações inteligentes que precisa fazer. Então, acaba literalmente sendo tomado pelo operacional e esquecendo da parte estratégica e tática dentro do seu negócio. Então, o planejamento ele vai servir para quê? Para você responder essas perguntas. Então, por exemplo, qual é o cenário atual que você está agora? Como que está a sua empresa no atual momento? E onde vocês querem chegar e como que vocês vão fazer para chegar lá? Porque quando você tem essas perguntas, você tem clareza do que você precisa fazer, você tem um direcionamento. É a mesma coisa quando você vai para um médico e você chega lá no clínico geral, você está com uma dor, mas você não sabe onde está essa dor. Então, o médico, ele vai pedir os exames de acordo com o que você mencionar para ele te direcionar quais exames você tem que fazer, qual é o medicamento que você tem que tomar, qual é o tratamento, se precisa de cirurgia, não precisa. Então, é nesse nível que eu quero que vocês entendam como que funciona o planejamento estratégico dentro de uma empresa. E aí você pode me perguntar assim, mas Rebeca, por que que ele é tão importante? Porque eu preciso ter. Eu vou responder para você. Por que que ele é importante? Como eu disse, ele vai direcionar os esforços e os recursos que você precisa para alcançar as metas específicas. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Como eu tenho a minha marca de bolsas e acessórios, vai fazer já 2 anos. Essa aula está sendo gravada dia 27 de março. Daqui 15 dias eu vou ter uma sessão de fotos para a campanha de Dia das Mães, sabendo que Dia das Mães é em maio, acho que é dia 11 de maio, se eu não me engano. Então, com planejamento, eu já estou quase tudo pronto, estou com quase tudo pronto. Então, eu já sei quem vai fotografar, o dia que vai ser, o horário, as modelos, as bolsas, os produtos que eu vou trazer, como que vai ser o estúdio, como que vai ser os conteúdos, qual conteúdo que eu tenho que gravar, o que que eu preciso fazer, qual storytelling de campanha que eu vou fazer, quais recursos que eu preciso ter, por exemplo, looks, acessórios, eu preciso levar o que a mais para deixar a sessão de fotos. E aí, um exemplo até, assim, bobo, pode ser bobo, mas não é bobo. Eu já até gravei um vlog sobre isso, sobre uma sessão de fotos. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem como é que é um dia a dia de sessão de fotos, de produção de conteúdo, como é que é um dia a dia de produção de conteúdo. E aí, eu sempre faço uma mala com os looks que eu preciso levar. E aí, nesse dia específico que eu gravei no vídeo, eu tava fazendo uma collab com uma amiga que tem uma marca de roupas. E ela sempre leva os looks. Só que assim, eu nunca tinha experimentado os looks dela porque eram novos, então eu não sabia se ia servir, ia dar certo em mim. Então, com o meu planejamento, eu já sabia as bolsas que eu queria levar para tirar as fotos, quais mais ou menos eram os looks dela, mesmo sem me experimentar. E aí, com base nisso, nesse mini planejamento, eu consegui prever se caso os looks dela não funcionassem, não servissem em mim, eu teria ali uma opção. Dito e feito, o que aconteceu? Chegou lá, eu até expliquei isso no vídeo. Chegou lá, e detalhe, essa sessão de fotos foi na rua, a gente fez produção de conteúdo externo, a gente foi num museu, Museu de Ipiranga. E aí, no caso, o que que a gente ia fazer se a gente não tinha nenhum shopping, nada perto, e também, assim, parar no meio do dia para, no caso,
comprar uma roupa, tanto que eu sou uma pessoa organizada, que me planejo, é o que eu mais falo aqui, é uma coisa assim que eu trago na minha vida há muitos anos, por isso que eu tô trazendo muito aqui no YouTube esses tipos de conteúdo, de aula, porque eu percebo o quanto o planejamento já salvou vários momentos da minha vida, tá? Claro que planejamento não quer dizer que você vai seguir tudo ali engessado, porque acontece muitas vezes imprevistos, mas o planejamento é você planejar e prever tantas coisas boas e ruins que pode acontecer. Então, eu já estava prevendo que talvez poderia faltar algum look. Aí, no caso, essa minha amiga, ela não previu isso. Ela não é uma pessoa tão organizada, assim, com algumas coisas. O que que aconteceu? Uma coisa bem de mulher. Ela acabou tendo um imprevisto com a calça dela. Ela estava usando uma calça branca. E aí vocês podem imaginar o que aconteceu, né? Ela teve que voltar para casa, porque a calça dela tinha manchado disso aí que você mesmo está pensando. Sabe o que ela teve que fazer? Ela teve que lavar a calça, essa calça, porque ela precisava tirar foto dessa calça. E ela não tinha nenhuma ali para substituir, uma calça branca, entendeu? Se fosse eu no lugar dela, eu teria previsto isso, ainda mais sabendo que roupa pode acontecer realmente um imprevisto de você, às vezes, ter imprevistos de mulher, que é normal, acaba acontecendo, mas também poderia ela estar comendo alguma coisa, assim, poderia acontecer inúmeros acidentes que poderiam manchar a roupa, logo branca, não é preto, entendeu? Então, assim, o que aconteceu? A gente tinha até marcado um horário para fazer a produção de conteúdo e acabou sendo que a gente perdeu 2 horas do dia por conta desse imprevisto que aconteceu com ela, entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem uma timeline muito apertada das coisas que precisa fazer e por conta dessa falta de planejamento que você, às vezes, não tem dentro do seu negócio, você acaba não executando muitas coisas. Então, assim, eu vou falar também que, às vezes, acaba acontecendo de eu não ter sempre planejamento de tudo, porque é muita coisa para fazer. Mas um planejamento geral dentro do meu negócio eu tenho. Porque é importante eu saber o que eu tenho que fazer todos os dias e executar. Até porque se você não tem esse planejamento, acaba acumulando muitas tarefas. E uma coisa que eu aprendi, desde que eu comecei a empreender, eu já estou empreendendo já há quase 7 anos, eu percebi que, assim, desde lá no meu começo, todo dia vai ter algo para você fazer dentro do seu negócio, nunca vai acabar, porque sempre precisa de alguma coisinha para fazer. Então, tinha dias que eu tinha que fazer um monte de coisa, um monte de tarefas, mas porque eu não me organizava da maneira que eu deveria, e eu sou uma pessoa organizada, mas mesmo assim, eu estava acumulando tarefas, porque eu não estava sabendo me organizar da maneira que devia, e eu estava tendo cansaço, burnout. Eu tive um burnout na época que eu trabalhava até com gestão de redes sociais, fazia mentoria com muitas mulheres aí, gerindo o negócio delas, e eu estou retomando agora, depois de 2 anos, né? Eu abri minha marca, tudo, me cuidei, me estabilizei, e por isso que hoje em dia eu falo tanto sobre esse assunto, porque eu percebi que o planejamento, a organização, a gestão de um negócio é muito importante para você não se sobrecarregar. Então, assim, literalmente, eu tive que ir pelo pior caminho dentro do meu negócio para entender que eu estava falhando comigo mesma. E é por isso que hoje em dia eu quero trazer isso para todas as mulheres que são empreendedoras, e é uma coisa assim, nós mulheres, todos os dias a gente tem coisa para fazer, tanto nos nossos negócios, na nossa vida pessoal. E uma coisa que eu estava percebendo também, e eu coloquei até dentro do meu planejamento, eu estava deixando de me arrumar no meu dia a dia. Eu não estava mais sentindo prazer, sabe? Então eu coloquei ali na minha agenda. Me arrumar. E eu comecei a me arrumar. E assim, se eu não me arrumo, isso afeta no meu trabalho também, na minha autoestima. Porque eu gravo muito conteúdo, eu faço aulas, tudo. E eu percebi assim, se vocês verem alguns conteúdos meus, eu não tô tão produzida, tudo. Claro que eu já fui de vários extremos, naquele extremo de estar super arrumada e o extremo de não estar arrumada. Então, hoje eu tô aprendendo muito com equilíbrio, eu quero trazer muito essa mensagem para todas as mulheres que são empreendedoras, que precisam ter esse equilíbrio na vida pessoal e na profissional. Então, voltando aqui, retomando. Então, o planejamento vai te ajudar a reduzir os riscos, né, incertezas e antecipar de desafios. Então, como eu disse para vocês, vou ter uma campanha do Dia das Mães, e eu já sei o que eu preciso fazer, já tenho assim metade das coisas organizada. Praticamente o que está faltando são os acessórios e alinhar os looks das meninas, mas eu já tenho uma ideia mais ou menos do que a gente vai trazer. Vou fazer uma collab com mais uma amiga com uma marca de roupas, roupas, né, no caso. E a gente precisa alinhar esses looks e praticamente só esperar chegar o dia 12 de abril para a gente tirar as fotos e tá tudo certo e fazer acontecer. Aí outra coisa também que é muito importante quando você tem um planejamento, se você tem muitas pessoas dentro do seu negócio, é você alinhar a equipe, o time que você trabalha. No meu caso, eu não tenho uma equipe,
Eu tenho algumas pessoas que eu contrato para fazer freelances, então a gente sempre está bem alinhado, eu sempre explico para elas. Eu já tenho ali até um briefing do que precisa fazer de cada serviço. E também é muito importante para você alinhar os processos que são internos ao propósito dentro da sua empresa. E agora você vai me perguntar assim, qual que é a estrutura do planejamento? Então, primeira coisa, você sabe qual é a missão do seu negócio? E eu quero que você pense assim, o maior problema de toda pessoa que começa a empreender, mesmo sendo sozinha, é pensar pequeno. Se você é sozinha, você tem que ter isso dentro da sua cabeça, se imaginar e pensar como grande, agir como grande. Então você tem que saber qual é a missão da sua empresa, a visão e os valores, para você saber para onde você tem que ir, tá? Então, qual que é a missão da sua empresa, você sabe? Então, o que que é a missão? Se você não sabe, você vai aprender agora. A missão, basicamente, é a razão da sua empresa existir. Então, por exemplo, quando eu comecei a empreender, eu simplesmente queria ter a minha independência financeira, empoderar mulheres, ensinar outras mulheres, trazer conhecimento. Então, essa é a missão da minha empresa até hoje. Tanto é, essa missão é nos meus serviços de consultoria, de gestão de negócios, de empresas, de marcas, e também dentro da minha marca hoje em dia de bolsas e acessórios. Essa missão não sai porque é uma essência minha, tá dentro de mim. Aí depois você precisa saber qual que é a visão da sua empresa. Então, aonde a sua empresa quer chegar no futuro, você precisa saber o que que você almeja daqui 5, 10 anos. Depois você precisa saber quais são os valores da sua empresa. Então, os princípios que guiam decisões e comportamentos. Então, um exemplo. Um dos valores também das minhas empresas são, eu já fui CLT, e uma coisa assim que eu não gostava muito era de acordar super cedo e tomar café correndo e não ter tempo de qualidade de manhã, sair correndo, não aproveitar o dia, sabe? Você mal dormiu, mal descansou e já começa o dia. Você não para um tempo para você se conectar, ouvir seus pensamentos. Então, para mim, hoje em dia, a minha rotina matinal é primordial. Então, basicamente, eu até falo uma frase: primeiro eu, depois o mundo, porque não adianta eu tá ali sempre a prontidão para clientes, para o mundo, pessoas, família, sendo que eu não me cuidei, eu não tô bem. E foi assim que eu parei no burnout, porque eu tava sempre pensando nos outros, o que os outros queriam, agia da forma que os outros queriam, e eu não sabia o que eu queria, o que eu gostava, o que eu queria fazer, o horário das minhas coisas. Então, basicamente, assim, a minha saúde física e mental foi pro ralo. Eu tive que chegar lá, literalmente, no fundo do poço, para entender. E também eu vi, nessa mesma época que eu tive burnout, o meu pai ficou doente e eu percebi que ele não fazia isso. E aí foi que me deu um start, assim, que eu estava indo no mesmo caminho. Então, a gente replica, né? O que a gente vê dentro de casa, a gente tem como referência a vida toda. Então, era uma coisa que eu sempre falava: nossa, quando eu empreender, eu não vou fazer isso, e não sei o quê, e nananã. E aí, lá estava eu fazendo a mesma coisa, não tinha horário, respondia a cliente 9 horas da noite, 10 horas da noite, fazia aula 9, 10 horas da noite, sabe? Eu não tinha respeito por mim mesma, pelas coisas que eu queria, eu não estava estudando, eu não estava lendo, eu não estava dando atenção para família, para amigos, namorados, sabe? Porque eu estava tudo assim, eu quero crescer, eu quero ganhar dinheiro e tal, mas não adianta. Se você não se cuida, o que que acaba acontecendo? Não adianta você focar tanto no seu trabalho, você não tem saúde. E se você não tem saúde, você não tem dinheiro, porque você não vai aproveitar ele, porque você vai estar doente numa cama ou internado, sei lá. Então, é uma coisa assim que me fez muito pensar. Por isso que é importante manter ou tentar ter equilíbrio. Não vou falar que, nossa, ela é super equilibrada. Não, não sou super equilibrada, mas eu tento, sabe? Então, por isso que hoje em dia eu monto a minha agenda de uma maneira que não seja engessada, que seja flexível. E ali dentro da minha agenda, depois posso até compartilhar aqui, né, no final dessa aula, eu coloquei lá na minha agenda os momentos, são compromissos pessoais, compromissos de trabalho, o que eu tenho que fazer dentro do meu trabalho, mas também rotina da Rebeca. Entendeu? Tanto que a parte da manhã da minha agenda é todinha para mim e depois do trabalho e pausas à tarde. Então, por isso que é muito importante você saber quais são os seus valores, porque eu acredito que todo mundo empreende não é só pelo dinheiro. Óbvio, o dinheiro é importante, a gente precisa trabalhar, mas tem algo ali por trás. É pela sua família, é para melhorar de vida, é para você realizar sua viagem dos sonhos. Então, assim, tem algo seu ali dentro, um valor teu. Não é algo só comercial, tem sempre um valor muito pessoal. Então, basicamente, a missão e a visão valores é a essência
do dono, da dona da empresa. Depois disso, nós temos análise de mercado, estudo dos concorrentes, público-alvo e tendências. Então, hoje que eu vou falar muito sobre a minha marca, porque hoje em dia ela é meu principal foco, né? E então só tem 2 anos dela, então assim estou retomando a prestar serviços, né, como eu fazia antes. E eu quero ensinar as pessoas, porque assim, basicamente é o seguinte: tem um vídeo também falando sobre atualizações sobre mim, já tem quase um ano, mas basicamente é o seguinte: quando eu comecei a empreender, eu fiquei muito nos bastidores de muitas empresas, muitas marcas. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês, eu fazia para outras pessoas. E aí, o que aconteceu? Eu estava sempre ali nos bastidores, eu praticamente me tornava sócia dessas empresas. E ganhava muito bem por isso, só que era um desgaste emocional muito grande, porque a pessoa me pagava por aquilo, mas eu sempre entregava mais do que eu devia, e mas eu não tinha, como posso dizer, um comprometimento da pessoa que me contratava. Então, muitas vezes eu não conseguia executar o meu trabalho por falta do comprometimento da outra pessoa. Então, não tinha como eu fazer muitas coisas dentro da empresa, da pessoa que me contratava, porque ela não executava o que eu falava. Então, basicamente, eu falava sozinha, não tinha comunicação. E eu percebi que era complicado trabalhar dessa maneira. E aí eu falei, quer saber? Vou dar um tempo disso aqui e vou pensar melhor o que eu quero fazer, porque assim, eu trabalho também administrando a empresa da minha família e fazia isso também. Eu falei, quer saber? Eu vou parar de direcionar minha energia nisso, né, trabalhando como consultora de marcas e negócios e vou fazer para mim mesma. Eu vou ter a minha própria marca e tudo isso que eu estava colocando energia nesses projetos, eu vou direcionar para o meu projeto, minha marca. Então, eu vou vender produtos, porque, querendo ou não, vender produtos não é fácil, mas comparado hoje em dia, tendo a experiência entre vender serviços e vender produtos, eu considero vender produtos mais fácil do que você prestar serviços. E o exemplo que eu dou é o seguinte: o produto, basicamente, a pessoa bate o olho e ela decide se ela gosta ou não. Depois ela vê os benefícios, né? Claro que hoje em dia com a internet a gente tem a concorrência, então tá sempre ali as pessoas olhando, né? O que um é melhor, o outro não, essa comparação. Mas assim, desde o momento que eu anunciei que eu ia ter minha marca, foi muito fácil de vender comparado de quando eu comecei a trabalhar com serviço, sendo mentora de outras mulheres. Porque todo dia eu tinha que ter prova social, literalmente, mostrar resultados que o meu trabalho valia a pena e as pessoas precisavam investir em mim. Então, eu comparo que realmente é mais fácil você vender produtos do que serviços. Então, eu dei uma pausa nisso e foquei totalmente na minha marca de bolsas e acessórios, tá? Então, por isso que eu falo bastante da Base. Hoje em dia, eu olho muito o que está acontecendo nos concorrentes desse nicho de acessórios e vejo o que eu preciso melhorar, tá? Vejo qual que é o público-alvo, as tendências. Só que, uma coisa que eu gosto de falar, em relação à tendência, eu não sigo tudo que tem de tendência. Eu tento saber o que está acontecendo, sim, mas eu não sigo tudo que tem de tendência, porque muita empresa, principalmente fast fashion, que produz em alta escala, está sempre seguindo tendência. E aí, quando você vai olhar o mercado em geral, tá todo mundo igual. E como eu sou especialista em marcas, eu não quero ser igual a todo mundo, eu quero ser diferente. Diferente, eu preciso me destacar. Então, eu não quero que a pessoa olhe a minha marca e fale, nossa, ela tá igual ali a outra loja. Não, a pessoa tem que bater o olho e entender o que está diferente ali. E aí depois a gente entra também na parte de identificar oportunidades e ameaças. Eu vou mostrar para vocês depois a minha análise SWOT. Temos também, dentro do planejamento estratégico, definição de objetivos e metas. Então, objetivos é resultados amplos e de longo prazo. Metas, os passos específicos e mensuráveis. Então, todos os dias suas tarefas têm alguma meta. Por exemplo, agora eu estou trocando de site, fazendo uma nova plataforma. Então, todo dia tem uma tarefa com metas e passos que eu preciso fazer. E tem muita coisa lá que precisa ser configurado, que é uma meta importante, né? Uma tarefa importante. Tem lá as metas, as tarefas que precisa fazer todo dia, tem coisas que são importantes e não são. Então, é basicamente isso, as metas, né, dentro do planejamento estratégico. Dentro do planejamento, você tem avaliação e ajustes. É fazer monitoramento contínuo com indicadores de desempenho, que é conhecido como AKPIs, né? São análises, dados que você precisa ver o que está dando certo, o que não está dando. E também sempre fazer ajustes estratégicos conforme os resultados. Temos também plano de ação. Então, depois que você fez tudo isso, todas essas perguntas, eu até recomendo, se você ainda não sabe fazer um planejamento estratégico, pegar um papel e uma caneta, como eu disse no começo dessa aula, você ir anotando e ir escrevendo depois com calma tudo sobre o seu negócio, tudo que vier na sua mente, faz um mapa mental, e depois você vai desenhar e vou mostrar para vocês aqui como que eu faço.
o plano de ação, né? Então, você vai fazer tudo isso, todas essas perguntas, e vai fazer o plano de ação. Então, o plano de ação é o que você precisa executar. Então, é uma descrição detalhada das ações que são necessárias para você alcançar essas metas. E também vai ser responsável para você direcionar os prazos e recursos que são necessários para você executar o seu planejamento. E aqui, com dicas práticas, não adianta você fazer o planejamento e se você tem uma equipe, você não falar para eles os planos. Então, muitas pessoas às vezes contratam time, tudo, e não mostra ali para eles o que precisa fazer, qual que é o planejamento, qual que é a meta. A pessoa simplesmente vai trabalhar todo dia e nem sabe o porquê que ela está fazendo aquilo. Então você tem que envolver a equipe no processo para engajar nos seus planos para fazer dar certo. Então você tem que pegar esse planejamento, coloca lá no papel dentro da empresa. Se você já, até falei mais cedo sobre médico, se você vai, eu fiz uma cirurgia recentemente, e aí na hora que eu estava lá esperando a cirurgia, para fazer a cirurgia, tinha lá o planejamento todinho da, do pessoal da sala, do centro cirúrgico. Tudo que eles tinham que fazer, lá, quem era paciente, qual que era a cirurgia, que era o médico, o horário, o tempo, tudo. E tinha lá uma tabela, quais eram os valores, as emissão deles, tudo. Então, assim, todo dia a pessoa bate o olho, e eu faço isso aqui para mim também. Eu faço o meu mapa mental, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu faço sempre esse mapa mental todo mês, para eu ter clareza do que eu preciso fazer. Aqui tá cheio de informação, ó. E depois eu venho aqui no computador e faço um planejamento. E aí, eu tenho, às vezes eu imprimo aqui, ó, folha sulfite, grudo aqui na parede, coloco o calendário ali, tá até sem esse mês, mas eu preciso fazer pro próximo mês, que eu gosto disso. Eu literalmente vou no Canva, coloco o mês lá, as datas e tudo que eu preciso fazer colo na parede, tudo eu colo na parede que eu preciso fazer. E tenho aqui no computador também o planejamento, a agenda, tá tudo integrado no meu computador, no meu celular, no meu iPad, porque o planejamento de uma empresa, missão, valores, o que você precisa fazer, as metas, é importante, tanto você, mesmo que seja sozinha, como eu disse, eu sou sozinha. E mesmo assim, eu até falo assim, eu sou dono do meu próprio negócio, mas eu também sou funcionária dele, entendeu? E eu contrato as pessoas para executar para mim. Mas, assim, eu preciso saber tudo que está acontecendo, entendeu? Então, eu faço tudo isso que eu tô falando para vocês, tá? Então, é importante você sempre estar olhando o que precisa ser feito para você ter clareza da onde você quer chegar. E se você tem equipe, coloca na parede, cola, entendeu? O que precisa fazer. E aí é importante que o planejamento vocês têm que revisar periodicamente, todo mês, toda semana. Eu tenho revisão semanal, tá na minha agenda também, tá fixo toda semana, tem que fazer revisão semanal. E aí, após isso, sempre estar de olho nas mudanças do mercado, porque é um problema também que muitas pessoas fazem. Começa a empreender. Aí a pessoa começa a crescer e para de inovar. Para de fazer coisas novas, para de fazer coisas diferentes. Começa. É até uma frase que eu ouvi essa semana, eu fiquei pensando aqui, eu falei, até vou gravar um vídeo depois sobre isso. Já ouviram aquela frase assim? Time que tá ganhando não se mexe? Aí eu parei para pensar, que frasinha, né? Porque essa frase, basicamente, ela resume comodismo. Aí muitas pessoas utilizam essa frase para justificar, para não mudar. Só que separar essa frase é basicamente se acomodar com aquilo. E eu não sei, assim, se é uma coisa errada ou se eu tô certa, mas pensem comigo. Você que tá me assistindo aí, depois eu quero que você responda nos comentários. Eu acredito que eu tô empreendendo e eu tenho um objetivo. Cada um tem os objetivos, suas metas, onde quer chegar. Ninguém tem que ter meta igual a ninguém. Mas eu acredito que a grande maioria, você que tá me assistindo, se você quer empreender, quer ter seu próprio negócio, você quer ser, pelo menos, médio a grande porte, você quer ganhar muito dinheiro, não quer? Acho que todo mundo, às vezes, chega num teto ali. E eu acho que depois, assim, uma coisa que eu mudei muito no meu pensamento depois que eu comecei a ler muitos livros, tudo, eu acho que muitas pessoas têm mente escassa. O problema de que tem a mente escassa fica muito cômoda. E às vezes a pessoa pode ir mais, né? E aí essa frase, eu acho ela meio medíocre, porque é realmente assim, time que tá ganhando não se mexe. É uma pessoa assim que estagnou, que se acomodou, ela não quer fazer nada além daquilo, tá bom do jeito que tá. Só que é uma pessoa, assim, isso resume para tudo. Tanto para a empresa, como a gente está falando de empresa, negócios aqui, mas também para a vida pessoal. Porque essa pessoa, basicamente, ela estagnou no tempo. Ela não vai evoluir. E eu penso o seguinte: enquanto eu estiver viva na Terra, eu quero evoluir, quero ser uma pessoa melhor. Tanto que eu falo, 1% melhor todo dia. Eu acho que, assim, é uma frase de completa ignorância, porque ninguém nasce sabendo de nada. Todos os dias nós temos que aprender alguma coisa. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Eu acho que eu tenho até fobia de não aprender alguma coisa nova. Mas assim, gente, então você tem que estar sempre de olho no que está acontecendo no mundo.
E eu vejo muito assim, é uma coisa que eu também tinha um pensamento quando era nova. A gente tem também o medo de, às vezes, começa a empreender vamos supor, a gente começa a trabalhar com uma coisa, que nem quando eu comecei a trabalhar, igual eu disse pra vocês, eu trabalhava com gestão de redes sociais. E aí eu comecei a trabalhar com isso, vamos dizer que é social media, pra vocês entenderem. E aí eu percebi que esse trabalho deu muito certo por um tempo. E eu percebi que eu cheguei num teto dele, que eu não conseguia executar mais, porque eu estava sozinha. Eu não ia conseguir pegar mais cliente que eu tinha. Eu já estava, acho que, com 9, 10 clientes e tinha algumas coisas, assim, pontuais, alguns serviços pontuais extra, umas mentorias, consultoria. Mas eu tinha 10 clientes, 9 a 10 clientes fixas. E eu não conseguia aumentar mais isso, porque eu já estava cheia de trabalho. E eu tinha dois negócios na época, que era administrar a empresa da minha família e, no meio período, fazia isso. E eu não conseguia achar mais horário para pegar mais cliente, eu não tinha capacidade para mais isso. E aí eu percebi que falei, não dá mais para trabalhar com isso. Tipo, eu cheguei num teto. E naquela época não tinha tanta, isso assim, há 7 anos atrás. Não tinha muita tecnologia que tem hoje em dia. Tipo, inteligência artificial, Canva, não tinha tanto isso como hoje a gente tem evoluído, tá muito evoluído. E eu falei, não dá mais para fazer isso. Então, o que que eu posso fazer? Aí, na época, eu já tinha me formado de marketing, já estava trabalhando com isso, tinha feito muito curso, tinha feito curso de gerência de e-commerce, trabalhando com e-commerce e tudo. E aí, quando você começa a se aprofundar com marketing, você conhece o branding, branding é gestão de marcas. E é uma coisa que me deu um estralo, eu falei assim, não adianta ter marketing se não tem branding, porque você precisa fazer mais gestão de marca. E é um exemplo que eu gosto de dar. Se vocês verem meus primeiros vídeos aqui do YouTube, eu falava muito sobre isso, brand, marca, e eu amo isso, é o meu mundo. Tanto que esse conhecimento meu, essa minha especialização, me trouxe muitos clientes, sempre tenho consultoria, indicação assim, à parte, por indicações, não divulgo mais isso. Mas eu percebi naquela época que não adiantava ter marketing se não tem brand. E não é à toa que a Coca-Cola já está, sei lá, há mais de 60 anos no mercado, graças à gestão de marca. E aí, se vocês voltarem essas aulas aí que eu tô falando para vocês, eu falo bastante sobre exemplos de gestão de marca, para vocês entenderem. Posso até fazer uma nova aula sobre isso, porque já me atualizei muito e, enfim, mas eu posso fazer uma aula só disso, se vocês quiserem. Então, eu falei assim, marca sempre vai existir, sempre vai existir. Então, eu preciso fazer algo que sempre vai existir, nunca vai sair do mercado. Aí, foi aí que eu me especializei em branding e comecei, fiz uma reformulação, um reposicionamento, fiz um novo perfil, tal, trabalhei com isso. Só que também ainda era serviço. E aí eu fui contratando pessoas para me ajudar, para gerir marcas, tudo tal, mas aí, como eu disse, veio o burnout e aí eu resolvi fazer para mim mesma. Então, assim, o que eu tô querendo dizer para vocês? Tem pessoas que começam a trabalhar, ter seu próprio negócio, e aí começa a vender algo que está muito em alta no momento. Então, por exemplo, agora em 2025 que eu tô gravando esse vídeo, do ano passado para cá, o mercado de fitness, de bem-estar, cresceu muito, assim, muito mesmo. Então, tem muita empresa que já trabalhava com fitness e está crescendo muito agora, e teve gente que está acrescentando isso dentro do seu próprio negócio. Então, por exemplo, eu que tenho a marca de bolsa acessórios, eu queria trazer algo nessa linha, porque está na minha vida isso. Mas tem gente que está criando algo agora só para acompanhar esse boom do fitness. Então, assim, aí chega uma hora, sei lá, pode vir algo novo, que não vai ser mais fitness, sei lá, que pode ser depois. Mas tem gente que vai criando negócio e fica estagnado, não acompanha o que tá acontecendo com o mundo. E assim, se você é empreendedor, você tem que acompanhar o comportamento do cliente. O que o seu cliente está consumindo agora? O que que ele está fazendo? Então, você precisa ter que estar atualizada para você estar sempre vendendo. Então, por exemplo, eu tenho uma bolsa que é a mais vendida da minha marca, porque a pessoa consegue utilizar tanto para o trabalho e tanto para ir para academia. Porque eu pensei nisso. Então, por isso que é importante você estar sempre atualizada dentro do seu mercado. E aí, para finalizar a aula, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui é a análise SWOT. Tudo isso aqui é da Web Shop, tá? Já tem, eu fiz no ano passado, eu preciso atualizar. Então, aqui é a análise SWOT. Então, eu fiz meu planejamento estratégico e aí eu tenho que fazer a análise. Então, quais são as forças da Web Shop? Bolsas atemporais, que toda mulher precisa ter em seu dia a dia, em momentos profissionais, mas também em momentos pessoais, além de oferecer beleza, mas também funcionalidade e durabilidade. É uma coisa que as clientes elogiam muito, é meu atendimento personalizado e a entrega ágil. Então, por exemplo, às vezes a cliente entrou em contato comigo, no horário comercial de hoje. Aí ela às vezes precisa para amanhã, eu já consigo entregar no dia seguinte para ela, tá? Então, é uma das coisas assim que é uma das minhas forças que as pessoas amam muito. Aí, oportunidades. Mesmo sendo, deixa eu ver aqui. Mesmo sendo e-commerce, a distribuição e envios dos produtos nas regiões do interior de São Paulo é uma oportunidade de crescimento da marca. Então, como eu moro em Atibaia, é uma coisa que eu vejo como um problema.
muitas pessoas falam aqui que não conseguem comprar bolsas, acessórios, então estão sempre comprando de mim. Então, eu fiz evento presencial na minha cidade em 8 de março e vendi metade do meu estoque. Então, assim, graças ao meu planejamento, eu já sabia disso, eu só precisava testar e validar, e deu certo. E aí eu encontrei um local agora que eu vou alugar todo final de semana para expor as minhas bolsas. Então, aguardem vídeos sobre isso. A marca pode ser vista como consultoria de estilo para mulheres que desejem focar em suas carreiras, sejam elas pessoas, CLT, mais empreendedoras que precisam se vestir bem e ter bolsas e acessórios bonitos, elegantes e de qualidade. Então, é uma coisa que eu queria muito trazer aqui. Tem uma amiga que trabalha com consultoria de imagem e eu queria trazer conteúdo sobre isso, porque muitas pessoas acabam me pegando como referência de estilo e querem que eu auxilie. Então, as pessoas sempre me perguntam, qual bolsa combina com casamento? Qual bolsa combina eu ir num evento profissional? Então, tipo, eu acabo fazendo esse tipo de atendimento e consultoria de estilo para a pessoa. Eu estudei isso, mas eu não sou especialista nisso, entendeu? Então, é uma coisa que eu poderia investir ou ter alguém para fazer isso, que é um diferencial. Aí, as fraquezas, né? Expondo aqui para vocês. Eu não tenho confecção própria, é um desejo ter, é um desejo meu ter fabricação própria em breve. Então, isso, consequentemente, afeta tanto a produção de bolsas em alta demanda, porque eu tenho. Acho que agora eu não vou saber contar. Eu tenho 4 bolsas que são best-seller, e aí o que acontece? Eu não consigo estar repondo sempre, porque eu não tenho fabricação própria, então eu fico dependendo do fornecedor. Então, isso afeta o meu controle de estoque, mas também o controle de qualidade dos produtos. Aí, uma fraqueza, melhorar o pós-venda. Em caso de algum produto apresentar defeito, às vezes não será possível realizar a substituição pelo mesmo. Então, o que acontece? Graças a Deus, eu nunca tive problema com nenhuma bolsa. Aí, o que eu tô querendo dizer? Se eu não tenho confecção própria, eu não consigo garantir a qualidade, porque eu não sei os produtos específicos que foram utilizados. Mas eu utilizo vários produtos, faço o teste, tudo, antes de vender. Né? Eu sempre compro. O que que eu faço? Eu compro uma bolsa de cada portfólio e eu testo isso no meu dia a dia. E aí eu vejo quando está aprovada, que não rasgou, tem uma qualidade, a durabilidade que eu coloco para vender. Então, eu sempre pego uma bolsa de cada modelo para mim, para testar. É a única maneira que eu consigo validar se o produto é bom. Então, o que acontece? Se a pessoa compra a bolsa e dá algum defeito, se tiver faltando no meu estoque, como eu vou fazer para repor? E às vezes a pessoa quer muito aquela bolsa, entendeu? Ameaças. Concorrentes que possuem nome e mais tempo no mercado de bolsas e acessórios. É uma ameaça. É, Aí essa ameaça, né, que as minhas best-sellers, né? A minha sorte, que eu tô há 2 anos, minhas best-sellers continuam sendo fabricadas. Mas é uma ameaça, porque se eles pararem, eu vou perder, eu vou ter que encontrar outra best-seller, outro produto mais vendido. Então, o fabricante ou fornecedor parar de fabricar bolsas que são ou podem se tornar best-sellers da marca e não possuir estoque. Aconteceu uma vez, uma bolsa minha best-seller, eu validei, eu sabia que ela ia ser best-seller, e aí eu comprei bastante em estoque e tudo, precisava de mais, e aí eu fiquei, eu acho que 3 meses sem ter ela no estoque, e aí eu tava rodando tráfego pago. E aí, além de estar rodando tráfego pago, ser sempre a mais procurada, tava gerando lead no meu tráfego por causa dessa bolsa. Eu tinha vários anúncios rodando, e exatamente o anúncio dessa bolsa, que estava indo muito bem, performando muito bem, foi o vídeo da bolsa que eu não tinha. Aí eu gerei um lead bem quente, só que acabou esfriando porque a pessoa não queria outra bolsa, queria aquela bolsa. Eu fiquei 3 meses sem ela. Mas assim, a minha sorte é que eu tenho consciência que poderia acontecer. Que é isso que eu falo. A minha sorte, que eu trabalho com isso há muito tempo, e eu já estava prevendo esses erros, entendeu? E tendências em negócios que são fast fashion, por exemplo, Shein, na época, né, quando eu fiz planejamento, a Shein estava assim, em alta demais. Agora, por conta de impostos, o Brasil deu uma diminuída, porque as pessoas pararam de comprar em algumas fast fashion e começaram a entender também que a qualidade, né, a qualidade é muito importante, não só o preço. Então, as pessoas começaram a comprar mais ainda de mim porque viu a qualidade do produto. Eu trouxe uma aula assim bem completa sobre planejamento estratégico para vocês. E eu quero que vocês comentem aqui quais foram os insights, o que que você aprendeu aqui, que você não sabia, que transformou hoje, que você já vai aplicar e colocar no seu negócio. E eu quero muito, muito, muito saber da onde você é, qual é o seu negócio, o arroba dele, para a gente se conhecer. E vou pedir para você deixar o like aqui, para se inscrever no canal, para trazer mais vídeos aqui, transformar a vida de vocês como empreendedora e também o negócio e a rotina de vocês. Então, um beijo e até a próxima. Aproveita e me segue lá também nas redes sociais. Um beijo!